Então, o Neymar fechou um contrato gigantesco com o time da Arábia Saudita, Al Hilal, e vai ganhar algo em torno de 100 milhões de euros por ano. Isso dá aí quase 550 milhões de reais, algo próximo de 45 milhões de reais por mês ou 1,5 milhão de reais por dia. O que você faria com esse dinheiro? É isso que a gente vê em várias reportagens, em vários vídeos na internet. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é como, de fato, as pessoas que têm um patrimônio tão grande, uma renda tão alta, investem. E como a gente investiria o dinheiro do Neymar aqui na Rio Claro, se ele fosse o nosso cliente. Inclusive, Neymar, se estiver assistindo esse vídeo, fica o convite. Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro e sócio aqui da Rio Claro Investimentos. E hoje nós vamos falar como eu investiria 45 milhões de reais por mês. Bom, a primeira coisa que nós pensamos quando vemos essas figuras astronômicas é que a vida já está resolvida. Tem gente que fala que nem precisa investir ou que faria a coisa mais básica possível porque o rendimento desse dinheiro na poupança já seria suficiente para ficar independente financeiramente e ter uma qualidade de vida gigantesca durante muito tempo. Mas é importante entender que a dinâmica de se investir tanto dinheiro é bem diferente. E a dinâmica de vida também de uma pessoa que tem um patrimônio tão grande também é. Não faltam casos, inclusive, de atletas, empresários, herdeiros que conseguiram gastar valores, inclusive, muito maiores do que esse e acabar com o patrimônio de famílias e patrimônios gigantescos que poderiam ter durado durante várias gerações. Quando a gente começa a analisar uma carteira de investimentos para otimizar ela da melhor forma possível, a primeira coisa que a gente tem que fazer, desde quem está começando a guardar dinheiro até quem já tem um patrimônio bilionário, como será o caso do Neymar a partir de agora, é analisar o seu planejamento financeiro. Normalmente, para nós, meros mortais, que temos um patrimônio menor, a principal meta desse planejamento financeiro é a independência financeira. É ter um valor suficiente para garantir que eu, minha família, mantenhamos a nossa qualidade de vida, mesmo que a nossa fonte principal de renda venha a acabar por algum motivo. No caso do Neymar, ele já atingiu esse patamar há um bom tempo. A maioria das pessoas acha praticamente impossível você gastar 1,5 milhão de reais por dia e o patrimônio que ele já tem já seria suficiente para gastar alguns milhões por mês sem ter nenhum problema na manutenção dessa qualidade de vida. Mas existem outros patamares que normalmente essas pessoas começam a pensar a partir de um certo momento. O principal ponto que uma pessoa muito rica quer garantir é que aconteça o que acontecer na profissão dela, no patrimônio, na economia, nos países, em relação a processos, em relação a toda a estrutura dela, ela não vá perder aquele patrimônio. Ela quer manter aquele patrimônio não só para ele, mas por gerações que virão a partir daí. Outro ponto que nós vemos com pessoas que têm até patrimônios bem menores que o do Neymar, é que a partir de um certo momento, quando o dinheiro deixa de ser de fato uma preocupação, as metas passam a ser completamente diferentes. É deixar um legado para o mundo, é ter um nome da família mais forte e trazer o máximo daquilo que você acredita para o mundo utilizando esse patrimônio. Pensando nisso, a primeira coisa que a gente difere na hora de investir em relação a uma pessoa normal que tem um patrimônio menor é as possibilidades de diversificação. Diversificação é um ponto importantíssimo para qualquer carteira de investimento. Mas para mim, para você, que estamos ali tentando diversificar alguns milhares, centenas de milhares, ou alguns poucos até milhões de reais, a gente acaba que não pode diversificar muito na economia real. Eu não consigo comprar muitos imóveis, muitas empresas, e por causa disso eu tenho que me atrelar àqueles ativos que a gente conhece. Títulos do Tesouro, fundos imobiliários, fundos de investimento que permitem que eu consiga diversificar muito mais a minha carteira.
Quando eu tenho um patrimônio como o Neymar, tentar investir por esses veículos clássicos acaba sendo muito ineficiente. Muitas vezes esses ativos nem comportam tanto dinheiro na velocidade em que eu ganho, mas também abre as portas para eu conseguir ir direto na fonte. Em vez de eu comprar ações de empresas do mercado, eu posso comprar empresas inteiras ou participações em empresas diretamente com sócios daquelas empresas. Ter acesso ao venture capital, a empresas que estão nascendo, que estão começando, inclusive participar das decisões dessas empresas. No caso do Neymar, até inclusive emprestando o nome, muitas vezes valorizar aquele investimento imediatamente após um aporte financeiro. Ele pode também comprar imóveis, como ele já tem vários, inclusive ativos que muitas pessoas acreditam que só servem para esbanjar também podem trazer um bom lucro, como por exemplo obras de arte, joias, aviões, iates. Todos esses ativos, se implementados da forma correta na sua carteira de investimentos, podem ser coisas em que você usufrui, enquanto ao mesmo tempo diversifica o seu patrimônio. O mais importante de tudo isso é, na hora de utilizar esses recursos e investir esses recursos, pensar na estrutura com que você está fazendo isso. Isso é muito importante para todo mundo que começa a ter um patrimônio grande e diversificado. Não achem que o Neymar vai receber esse dinheiro como nós todo mês ali na conta corrente dele e investir num home broker. Com certeza, alguém que já tem esse patamar vai fazer uma estrutura muito sofisticada de empresas para blindar essas diferentes áreas, esses diferentes investimentos um do outro e ter uma segurança tanto na questão tributária, quanto na questão sucessória e também na proteção e blindagem do patrimônio e dos riscos que cada um desses investimentos começam a ser agregados. Também outro ponto que muita gente se confunde é quem vai tomar essas decisões. Com certeza não é o Neymar, embora ele tome algumas decisões aí que talvez sejam até equivocadas, como investir em NFT e casos de aposta, a gente sabe que do principal ali, com certeza ele tem uma série de profissionais, uma gestora como é o caso da Rio Claro Investimentos, com certeza auxilia ele na administração de todo esse patrimônio. Em geral, inclusive, quem já tem um patrimônio tão grande, monta sua própria gestora, os famosos family offices, que são não só uma gestora de investimentos, mas também um escritório que cuida de toda a parte burocrática da vida daquele atleta, daquele empreendedor e da família dele em geral. Outro ponto interessante de se observar, que é uma diferença muito importante na hora de você pensar os seus investimentos, que é muito diferente de quando você segue milionários e como eles investem, é que a partir de um certo momento você se preocupa muito menos com a liquidez, afinal você já vai ter bastante dinheiro em liquidez e muitas vezes vai deixar de usar o seu dinheiro e passar a usar o crédito que você tem, que passa a ser muito barato, e também com a volatilidade dos ativos, uma vez que não existe o risco de você precisar de toda a sua fortuna numa velocidade grande, como acontece com um investidor normal, que seja para uma emergência ou para uma oportunidade, pode precisar de resgatar o dinheiro todo e por isso não pode ter muita volatilidade na carteira. Isso abre também várias portas para poder investir melhor e algumas outras se fecham, principalmente a questão do tamanho dos investimentos que eu preciso começar a fazer, então deixo de ter acesso também a pequenas oportunidades que a gente consegue aproveitar com menos dinheiro, mas não com uma alocação muito grande. Nem todo investimento comporta todos esses valores. Dito isso, a gente não sabe exatamente o que o Neymar vai fazer com esse dinheiro, mas tenho certeza que uma parte dele será muito bem investido com uma equipe de profissionais. Mas você não precisa ser o Neymar também para ter uma equipe profissional administrando o seu dinheiro, uma equipe de gestão para te auxiliar nas suas decisões financeiras. É por isso que existe a Rio Claro. Nós somos uma gestora independente de investimentos, trabalhamos para você, para a sua família, garantindo que você terá sempre a melhor estrutura financeira, tanto na sua carteira de investimentos, quanto em todas as decisões que você vai tomar ao longo da sua vida. Caso você queira marcar uma reunião e entender melhor como funciona o nosso trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo você terá todo o caminho para fazer isso. Muito obrigado.